E aí, pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai aqui para a nossa próxima aula. Essa vai ser a nossa aula de número 13. A última aula a gente viu um pouco já do começo de modelagem na prática do SketchUp, né? Trabalhando com as ferramentas que a gente aprendeu aqui nas aulas passadas. São as ferramentas que a gente vai estar utilizando sempre e a gente vai ter aqui hoje uma aula de como começar a organizar para a sua modelagem começar a partir do zero da maneira correta. Para isso, a gente precisa aprender o que são grupos e componentes dentro do SketchUp, como criar e para que eles funcionam, para que eles vão estar para que a gente vai estar utilizando e como e quando criar grupo ou componente, ok? Então, dessa forma, eu já coloquei aqui duas faces na nossa modelagem e a gente vai trabalhar da seguinte forma. O que é um grupo? Grupo é tudo que eu tiver de dois ou mais elementos que eu consigo juntar dentro de um mesmo bloco, um mesmo grupo. Então, basicamente, grupo e bloco vão ser a mesma coisa, tá? Quando a gente vai falando grupo ou bloco, são as mesmas coisas. Então, como é que funciona? Para eu poder criar um grupo, eu preciso ter uma, duas, no mínimo, faces, linhas, ou até mesmo dois grupos para criar de um para o outro. Então, eu preciso ter dois elementos para poder formar um grupo. Então, resumo. Se eu pegar essa linha, essa face, apenas ela, eu dei um clique, selecionei, ela vai estar, e com o botão direito aqui, vai ser apenas a face selecionada. Se eu criar com o botão direito, notem que aqui não aparece ferramenta nenhuma para eu criar grupo ou componente. Se eu vir aqui e der dois cliques na minha face, eu já vou estar selecionando a face e as linhas que formam essa face. Então agora eu tenho mais de dois elementos, tenho 4 linhas e uma face, e se eu clicar com o botão direito, eu já tenho aqui, criar componente ou criar grupo, ok? Então basicamente, para mim criar um grupo eu preciso ter dois elementos, certo? Feito isso, a gente vai entender aqui agora outra dica que eu vou dar para vocês com relação à seleção. Se eu der um clique, eu vou selecionar a face. Se eu der dois cliques, eu vou selecionar essa face onde eu cliquei e tudo que estiver interligando a ela, ou seja, eu cliquei na face e como essa face é fechada por essas 4 linhas, elas vão estar selecionadas quando eu der um clique duplo. Se eu tiver aqui uma volumetria 3D, que eu já vou ter um cubo, que eu vou ter essa face, essa e a de baixo, e eu der um clique, eu vou selecionar apenas essa face de cima. Se eu der dois cliques rápidos, eu vou selecionar essa face e as linhas. Se eu der 3 cliques rápidos, eu seleciono tudo que tiver dentro, né? Tudo que tiver conectado nessa forma aqui, nesse volume, nesse cubo. Então, a gente tem essas 3 opções. Um clique eu seleciono apenas a face, 2 cliques eu seleciono a face e o que está fechando ela, 3 cliques eu vou estar selecionando tudo que tiver agrupado aqui, tudo que tiver em conexão dentro desse objeto. Feito isso, eu posso dar 3 cliques aqui, selecionar com o botão direito e vir aqui em criar um grupo, ok? Então, criei um grupo, agora o que acontece? Eu seleciono ele com um clique apenas, dei um clique, como eu transformei tudo em um grupo, ele selecionou tudo, todas as faces. Então isso aqui é um grupo, pessoal, é um bloco, ok? Se eu não tivesse, vou dar um Ctrl Z, se eu não tivesse selecionado e criado um grupo, e eu visse aqui, ele ia fazer isso, porque ele está desassociado, ele está como se fosse aqui explodido, digamos assim. Então o que eu faço aqui? Eu junto, dou 3 cliques, crio um grupo, e aí eu dei aqui, É assim que a gente vai criar grupo, ok? Isso aqui a gente vai ver mais na frente, como que a gente vai trabalhar grupos, por que a gente cria grupos e como que a gente organiza a nossa modelagem sempre trabalhando, criando grupos, ok? Feito isso aqui, eu podia também criar essa face, logo um grupo, e depois que o grupo estiver pronto, para eu trabalhar nessa modelagem, eu preciso dar 2 cliques e entrar no grupo, como eu falei na aula passada. Então, eu vou dar 2 cliques e agora eu consigo modelar isso aqui dentro do meu grupo que já está feito. Quando eu apertar ESC, né, ele sai dos grupos. Então, eu tenho a forma de criar, dá Ctrl Z aqui, eu posso fazer a volumetria, dar 3 cliques e criar um grupo, ou eu posso já a partir da face, dar 2 cliques, crio um grupo, e aí eu entro no grupo e modelo ele para ficar igual ao outro, ok?
Então, façam essa prática, treinem, entendam aí como é que funciona, para a gente já sempre estar trabalhando dessa forma. Então, basicamente, o grupo vai ser isso, tá? Vai servir para a gente estar organizando. Um exemplo, vou fazer aqui um quarto rápido, como a gente tem feito em todas as aulas, de 5 por 5. Vou inverter a face, né? Já vou começar aqui a fazer uma volumetria, vou botar 10 centímetros, vou dar 3 cliques e vou criar um grupo. Criei meu grupo do piso. Agora eu quero um grupo de parede. Eu venho aqui, faço um retângulo em cima novamente desse grupo. Notem que eu fiz um retângulo e olha lá, ele não pega no grupo. Ele está separado porque eu fiz ele fora do grupo. Então a gente já começa a organizar isso aqui. Aí eu venho aqui, crio minha parede, tiro esse aqui do meio, ó, certo? E seleciono com 2 cliques e crio um grupo dessa parte que vai ser minha parede. Vou levantar aqui 3 metros de parede. Então agora eu tenho um grupo de uma parede, eu tenho um grupo de piso, né? Se eu quiser fazer minhas portas aqui na parede, eu posso fazer aqui, como a gente fez na última aula. Ó, puxar a porta aqui com 10, fazer uma portinha aqui rápida, vou apagar isso aqui, vou fazer a janela como a gente viu na última aula. Fiz uma linha de referência no eixo da parede, vou pôr 1 metro para lá e 2 metros para cá, que aí vai ser 2 metros a minha janela. Agora eu venho e levanto aqui, ó, 3 metros de parede, dou duplo clique, que aí ele vai levantar tudo junto. Notem que ficou tudo cinza, eu vou dar um Ctrl A, tá? Ctrl A aqui dentro, ele vai selecionar tudo, é um Ctrl All, digamos assim, seleciona tudo, e aí eu vou inverter as faces, para a gente trabalhar nas faces brancas, ok? Então aqui eu tenho agora um grupo de paredes, um grupo de piso, né? Se eu quiser trabalhar igual a última aula que a gente viu, eu venho aqui, faço um forro, crio um grupo já aqui do forro, e eu tenho um grupo de forro, um grupo de parede e um grupo de piso. Isso aqui, pessoal, a gente vai estar sempre trabalhando dessa forma, ok? Então a premissa do criar grupo é para a gente organizar a nossa modelagem, tá bom? Se eu não tivesse nada disso agrupado e eu quisesse movimentar, ou às vezes o programa ele dá um bug, ele dá um erro, que ele leva suas coisas para lá e salva, e muitas das vezes aconteceu isso aqui já. Ó. Eu vou pegar todos esses meus grupos aqui, vou fazer uma cópia do grupo inteiro e vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em desassociar. Tá? Criei um grupo, agora eu estou explodindo esse grupo, estou desassociando ele, estou desfazendo o meu comando de criar grupo. Então agora eu separei tudo, ó, e eles se unificaram, viraram uma coisa só. Então se eu pegar essa minha face aqui e mover, olha o que vai acontecer. Ele está, né, feito como a maioria das pessoas que começam a modelar sem essa dica fazem maquete. E aí às vezes você tem um problema no projeto, você tem um problema na modelagem, acontece um erro aqui e ali, e você não trabalhou de forma organizada, e aí você perde muito mais tempo e às vezes até perde a modelagem, até perde a maquete, tá? Então fiz aqui só para vocês verem o porquê do grupo. A gente tem tudo organizadinho aqui, ó. Vou criar o grupo aqui do forro, ok? Tá bem esquemático aqui, só para vocês entenderem. Então, pessoal, essa é a forma que a gente vai trabalhar. Pratiquem a questão das seleções, de 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, e pratiquem a questão de tudo que você for fazer, você vai formar um grupo. Aqui eu sabia que eu ia ter um piso, fiz o grupo do piso, sabia que eu ia ter a parede, fiz um grupo da parede, sabia que eu ia ter um forro, fiz um grupo do forro. Se eu for fazer as janelas, eu vou ter a janela em grupo, eu vou ter a porta em outro grupo, então vai ser tudo separado, ok? Isso é o grupo, ok? Então se eu tenho aqui, ó, um grupo e eu copiar ele aqui, eu posso ter várias cópias desse grupo igual, né? E pronto, fiz um grupo, fiz várias cópias aqui dele, ok? Essa aqui vai ser a diferença de grupo para componente. Então eu fiz um grupo, eu quero várias cópias dele, pronto. Aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse grupo, poxa, eles são todos iguais, mas eu queria que eles ficassem um pouquinho maior. Eu vou vir aqui, ó, aumentar 1 metro. Aí eu tenho que vir em grupo e aumentar 1 metro, ou eu aumento um grupo em 1, apago tudo aqui, certo? E copio de novo, que aí vai estar tudo com 1 metro aqui, certinho, né?
Posso fazer dessa forma. Então, essa aqui é a diferença. Depois que eu crio um grupo, ele é um grupo só. Ele é único, ok? Quando eu entrar aqui, ó, der 2 cliques para trabalhar nele, eu vou estar trabalhando só nele. Qual é a diferença agora de grupo e componente? Eu tenho aqui também esse meu cubo. Eu vou desassociar ele, vou explodir, ó. Destornei ele aqui. Não é mais um grupo, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ou eu seleciono da esquerda para a direita, ou coloco ele dentro do quadrado, ou dou um triplo clique. E vou apertar com o botão direito e venho aqui em criar componente. Agora a gente vai criar um componente. Quando eu crio um grupo, ele simplesmente vai lá e cria, né? Ó, vou criar um grupo, ele simplesmente vem aqui, pronto. Eu já sei que quando ele fica todo azulzinho assim, quer dizer que esse aqui é o grupo que ele formou para mim, tá? Quando eu crio um componente, vou dar 3 cliques, criar um componente, ele já me pede essas informações aqui para eu dar uma informação para esse componente. Então eu posso dizer qual é o nome dele, pôr uma descrição do que é esse componente, aí eu posso fixar algum. Isso daqui, pessoal, a gente não mexe. Mais lá para frente eu vou estar explicando para vocês essa questão só do definir eixos, mas isso tudo aqui pode deixar do jeito que está. Então quando a gente for criar um componente, dá triplo clique e cria um grupo, um componente, ok? Aí eu vou fazer aqui, o nome desse componente vai se chamar por enquanto cubo, eu aperto aqui, já existe no caso, que eu criei ali o anterior, eu vou colocar aqui, ele fez o componente, não sei, deixa eu desassociar e vamos fazer de novo, tá? Então dei um triplo clique, vou aqui criar um componente e vou colocar aqui cubo componente. Vou escrever componente, pronto. Componente. E vou dar um criar. Agora, ele ficou a mesma coisa que um grupo. Eu posso simplesmente dar um clique nele, com o M eu venho aqui e movo. Se eu apertar no Ctrl, eu faço uma cópia. E aí eu vou fazer uma cópia aqui, né, desse componente, que igual como eu fiz a do bloco. O que acontece agora? Qual que é a diferença do bloco para o componente? Como eu fiz uma cópia a partir desse aqui, esse aqui é uma cópia dele, esse aqui é uma cópia dele, todos esses aqui são uma cópia desse, partiram desse componente, eles estão interligados. Então, se eu quiser, por exemplo, poxa, eram 4 cubos, eu quero que eles fiquem maiores, igual como eu fiz aqui com o do grupo, né? São 4 componentes, eu quero que eles fiquem maiores. Lembra que o do grupo eu tive que mexer de um por um, né? Ou refazer e copiar iguais. No caso do componente, não. Se eu entrar nesse componente aqui e movimentar, todos os que são cópia dele, ó, vão fazer o mesmo processo, ok? Então, a partir do momento que eu crio um componente e a partir do momento que eu crio cópias desse componente, tudo o que eu fizer em um componente, as cópias dele vão fazer também, ok? Então, a diferença de componente é essa. Depois eu vou explicar na prática também mais algumas coisinhas dele, tá? Para que também é bom, mas por enquanto isso daqui é como a gente tem que entender o que é grupo e o que é componente. Ah, então quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro? Você vai usar grupo quando você for fazer apenas uma situação. Ah, eu quero, digamos que isso aqui fosse uma cadeira, né? Digamos que a gente tem um banco aqui, alguma coisa, e vai ser só ele que eu vou ter, fazer aqui rapidamente, bem esquemático. Digamos que eu tenho aqui um banco, né? E aí eu só preciso de um banco, criei um grupo, pronto. Esse aqui é meu grupo. Não preciso mexer mais em nada, se eu quiser eu faço cópia. Agora não, eu vou fazer uma mesa, só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou fazer uma mesa aqui. Vou fazer uma mesinha aqui e aí eu tenho as cadeiras, né? Deixa eu fechar aqui na escala um pouquinho. Eu estou fazendo sem medida, sem nada, só para vocês entenderem. Então, digamos que eu tenho aqui uma mesa e aí eu vou querer pegar essas cadeirinhas aqui, ó. Vou criar aqui um novo. Vou criar um componente aqui dentro. Vou criar um componente. Vou botar a cadeira. Dou um criar. Venho aqui, inverto a face. Vou levantar um cubinho aqui. E vou fazer isso aqui, né? Vou pegar esse cubo e vou sair copiando para cá. Peguei aqui, copiei um outro banco. Peguei aqui, copiei um outro banco. E pronto. Temos aqui, de forma esquemática, uma mesa que eu vou transformar num grupo.
tá? Cria um grupo para ficar melhor de eu movimentar. Aqui já está um componente. Agora, se eu quiser, como eu tenho 4 peças iguais, como eu sei que eu vou ter 4 cadeiras e elas precisam ser iguais, eu faço um componente. Por quê? Na hora que eu precisar movimentar ou mexer nesse componente, quando eu fizer aqui em um, ela vai fazer em todos. Ok? Então, ó, trabalhei naquele dali, ele está fazendo nas outras. Vou puxar mais aqui, fazer bem esquemático. Ó. Então, digamos que agora, ó, modelei um, automaticamente eu modelei todos os que estão aqui, cópia dele. Vou pegar aqui, fazer uma... Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Esses outros comandos que estou fazendo. Mas você já pode clicar com o botão direito e vir aqui entendendo que cada um desses funciona, o que cada um desse aqui faz, tá? Podem praticar aí, mas a premissa dessa aula é isso. O que é grupo, o que é componente, o que faz o grupo e quando a gente deve criar um componente. Lá na frente a gente vai praticar fazer portão, vai fazer escada, degrau, vai fazer guarda-corpo, vai fazer várias coisas que a gente vai entender bem como trabalhar componentes e como trabalhar grupos. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de agora. Pratiquem, treinem, entendam, anotem e já comecem a se acostumar que tudo que a gente for começar a modelar vai partir de um grupo ou um componente. Ok? Então, tudo vai partir de um grupo e um componente e aí você já começa a treinar essa parte de, vamos voltar lá, faz aquela aula que a gente teve na aula passada, mas a partir do momento que você começar a criar os ambientes, né, como a gente fez na aula passada, vou só relembrar aqui de forma rápida, você já começa, deixa eu inverter minha face, você já começa aqui, né? Lembra da aula que a gente teve? Então eu vou fazer bem rápido aqui. Você já começa a pensar que é dessa forma. Nas próximas aulas a gente vai ter um exercício, tá? E eu vou passar para vocês e a gente vai começar a modelar da maneira correta. Então lembra que a gente fez isso na última aula. Aqui você já começa a se organizar. Seleciona aqui, ó, tudo que é parede, ok? Seleciona tudo que é parede, dá 2 cliques aqui, ó, para a parede, as linhas fecharem com a face do que é a parede e cria um grupo. Pega aqui o que vai sobrar do meio, dá 2 cliques, vai sobrar o que, ó? Vai sobrar o piso. Então você já cria um grupo. Então a partir do momento que você faz isso, você pode modelar as paredes. Vou subir 3 metros. Então, ó, eu já tenho rapidamente minha maquete como parede em grupo, meu piso em grupo. É assim que a gente modela. Tudo que você for começar a fazer, já faz. Se eu fosse querer fazer aqui uma calçada, um exemplo. Deixa eu subir isso aqui para a gente ter uma altura de calçada. Então, ó, se eu for querer subir aqui uma altura de calçada, se eu for fazer uma calçada aqui na frente, eu vou fazer aqui, digamos, um retângulo rápido. Fiz um retângulo, já dou 2 cliques nele aqui, já crio um grupo, eu inverto a face, crio um grupo, e aí eu já tenho aqui, ó, um grupo de calçada. Aí agora eu venho e modelo, extrudo aqui para ficar na mesma altura, ou um pouco mais baixo. Vou pegar como referência aqui, ó, o piso do nível da casa. Ele está com 10 centímetros, eu posso colocar aqui com 7 centímetros para ele ter essa pedrinha, digamos, tá? Posso deixar aqui nesse alinhamento, posso aumentar um pouco, já que é uma calçada. Então, ó, eu já tenho modelado uma calçada, o meu piso, minha parede. Essa é a forma correta da gente trabalhar, tá bom, pessoal? Então, essa aqui vai ser a nossa aula de grupo e componente. Pratiquem, anotem, treinem e compreendam e já façam exercícios aí com o que a gente já viu durante o curso, fazendo essa metodologia de tudo que for criado. Não, vou fazer parede, cria grupo, vou fazer piso, cria grupo, vou fazer janela, cria grupo, vou fazer o forro, cria grupo, que é para você já ir se acostumando a trabalhar da maneira correta. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de agora. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o canal, inscrevam-se, ativem o sininho, porque eu vou estar sempre postando aula e quando as aulas caírem no nosso canal do YouTube, você vai ser avisado. O curso ele vai ter pelo menos umas 30 aulas, pessoal. No mínimo, tá? Então, estou postando as aulas aqui durante a semana e aí deixem ativado, compartilhem o que você acha que precisa, que é interessante indicar o curso e tenho certeza que nas próximas aulas a gente vai estar começando a aparecer aí as coisas legais do programa.
tá bom? Então, essa foi a nossa aula de agora. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.